e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei junto ao meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou o seu pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa ou vestível, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Até aqui. Pode tomar assento. Essa é uma parábola que Jesus traz, uma das parábolas, digamos que mais conhecida entre a igreja, que fala a história de um pai que tinha os seus filhos e de repente um desses seus filhos decidiu pegar a sua parte da herança e sair da casa do pai dele. Decidiu, por algum motivo que ele olhou para fora e viu algo que desejava lá fora, ele decidiu pegar o que era da sua herança e sair da casa do pai dele e correr atrás dessas coisas. E a Bíblia nos conta que nessa história esse filho ele vai e começa a gastar de uma maneira incontrolada até que ele perde tudo que ele tem. E de repente, por aquela região que ele estava, acontece uma grande... passa por um momento de crise, um momento de fome, e aquele jovem já estava passando necessidades e ele foi e procurou um lugar para trabalhar cuidando dos porcos. E a fome dele, a miséria dele era tanta que ele desejava comer a comida dos próprios porcos que estavam ali, porém ninguém lhes dava nada. Essa é uma parábola que Jesus traz claramente se referindo a quanto o amor do pai, a quanto um filho que sai da casa do seu pai, mostrando aqueles que se afastaram de Deus, mostrando aqueles que um dia, por causa do pecado, fugiram por causa do que o pecado causa nas nossas vidas. E claramente a gente vê que, de repente, ele dá um alerta na vida dele, de repente algo muda na vida dele que ele lembra do seu pai. Que é aqui no versículo 17 que diz: e caindo em si. Eu queria falar sobre esse cair em si, porque muitas das vezes o que eu percebo é que isso é o que falta na vida de muitas pessoas para ela poder andar uma vida, ministerialmente falando, com aquilo que Jesus quer para a vida dela. O cair em si, ele vai muito além do que eu simplesmente reconhecer um erro. O cair em si é como se eu tirasse uma venda que está diante dos meus olhos que eu nunca percebi que estava ali. Eu percebo que quando a gente tem um desejo pelas coisas mundanas, quando a gente tem um desejo de buscar aquelas coisas que não são de Deus, por causa que a nossa carne quer essas coisas, a gente percebe que a gente não vê o que Deus nos dá, a gente não vê aquilo que está diante dos nossos olhos, mas a gente consegue enxergar o que está lá fora. Sabe, em nenhum momento a gente vê aquele filho ele olhando para o que o pai dava para ele olhando para o que ele ia sair de casa, ele ia perder a sua casa, que era o pai dele era bem de vida, então ele era um jovem que estava bem de vida. Ele não precisava sair da casa do pai dele, ele tinha tudo o que ele queria, mas em nenhum momento ele olhou para isso.
Em nenhum momento ele viu o que ele iria perder se ele saísse. Em nenhum momento ele parou para pensar que tinha alguém que amava ele, que dava tudo para ele. Ele simplesmente olhou para as coisas lá de fora. Ele não olhou para as coisas de dentro. E é isso que o pecado e os desejos da nossa carne nos trazem. É como se fosse uma venda nos nossos olhos. Ela oculta tudo aquilo que Deus pode nos dar, tudo aquilo que Deus ele é para nós, tudo aquilo que Deus satisfaz na nossa alma, que só Ele pode saciar. E a gente consegue enxergar somente o que está lá fora. E o interessante também é que quando essa parábola ela inicia, ela na verdade, o título eu já acho ela um pouco meio errado, né? Claro que o título é colocado por o tradutor que fez essa versão da Bíblia. E na minha particularmente ela está dizendo assim, ó, a parábola do filho pródigo. Eu digo que eu acho, ao meu ver, que é um título meio errado, porque quando eu leio isso que fala sobre o filho pródigo, logo eu começo a enxergar que a história é sobre um filho pródigo. Só que quando eu leio toda a história, eu começo a analisar que a história não é sobre o filho pródigo. A história é sobre um pai que tem um amor que um amor nunca visto por ninguém. Um pai que tem um amor gigante, um pai que tem uma compaixão que muitos talvez não teriam. A história fala sobre o pai que recolheu seu filho de volta. O pai que perdeu o seu filho e depois buscou de volta. E o que eu acho interessante nessa parábola é que quando a palavra se refere a nós como um filho pródigo, a gente percebe que Deus ele não simplesmente desceu dos céus e foi procurar quem estava num lugar de fome, num lugar de necessidade e resgatou. Ele foi procurar alguém que estava necessitado e resgatou. Não! A Bíblia nos conta que era alguém que já morava com o pai e depois, por causa da sua visão ele acabou se afastando. Porque o ser humano ele é assim. O ser humano ele nasceu diretamente de Deus. Deus criou com as suas próprias mãos. Deus ele teve um amor por essa criação. E a gente vai ver que por causa do pecado o homem se afastou de Deus. No jardim do Éden. O homem se afasta de Deus por causa do pecado. Ele por causa do pecado ele começa a criar essa faixa nos seus olhos que eu estava me referindo um pouco antes. Ou seja, quando alguém se converte, quando alguém aceita Jesus, quando alguém vem e reconhece o amor do Pai, reconhece que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu por nós, ele não está simplesmente conhecendo um Jesus, mas ele está voltando ao berço dele. Quando nós nos convertemos, nós estamos voltando para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Embora a gente não nasça num lar cristão, a gente precisa reconhecer um dia que Jesus, Ele nos criou e Ele já era o dono da nossa vida. Antes de nós nascermos, Ele já era dono da nossa vida. Eu percebo que esse cair em si é o que faz a maioria das pessoas elas se voltarem para Cristo, elas aceitarem a Cristo. Quando uma pessoa ela reconhece o seu erro e ela começa a caminhar com Cristo, esse é o cair em si. A pessoa tira essa faixa dos seus olhos e começa a enxergar algo que ela não estava enxergando antes, que estava diante de si. Mas o que eu acho interessante é que esse cair em si ele é necessário para todo mundo. Não é simplesmente para quem nunca conheceu a Cristo, mas é para aquele que conheceu a Cristo desde pequeno também. Eu trago como exemplo a minha própria vida, porque eu, desde que nasci, meus pais já congregavam numa igreja evangélica, eu fui criado dentro de um lar evangélico, ou seja, desde que eu nasci, eu nunca fui afastado da igreja. Mas mesmo assim, um dia eu tive que ter esse cair em si. Um dia eu tive um encontro diferente com Jesus. Um dia algo dentro do meu coração revelou algo que estava errado na minha vida. Porque o Espírito Santo trabalha na vida dos nossos corações dessa maneira. Ele mostra o nosso pecado, mas não como julgamento. Ele mostra aquilo que os nossos olhos não estavam querendo enxergar. E eu percebo que quando esse jovem ele perde tudo, ele não lembra do pai dele. Tamanho era essa faixa que ocultava aquilo que poderia libertar ele. Porque quando aquele homem
começa a passar fome e ele perde tudo o que ele tem, ele não lembra do pai dele, ele não vai procurar ajuda para o pai dele, ele vai procurar ajuda com as pessoas que trabalhavam ali, com alguém que trabalhava com porcos. Ele não lembrou de seu pai. Porque nós, quando se afastamos de Deus, quando a gente afasta um pouco daquilo que Deus tem para nós, a gente esquece o que Ele é na nossa vida. A gente esquece o que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Ou seja, a pessoa, quando ela está longe de Cristo, ela não está, digamos que ela não está perdida, ela está esquecida. Tem algo diferente aí, porque a pessoa ela não lembra daquilo que pode trazer salvação para ela. Sabe quantas pessoas que estão lá fora, que conhecem a palavra de Deus, que estão no mundo de perdição, mas elas não estão perdidas, elas não estão num caminho que elas não sabem para onde que elas vão e elas não sabem o lugar certo. Não, elas se esqueceram de Cristo. Elas simplesmente se esqueceram. Que foi o que aconteceu com esse jovem. Esse jovem, ele não esqueceu o caminho de casa. Esse jovem, ele não perdeu o caminho para voltar para casa, ele não sabia para onde que voltava para a casa do pai dele. Não era algo de ele estar perdido no local. Ele andou tanto que ele já não sabia onde ele estava. Não, ele sabia o caminho certinho para ir para a casa do pai dele. Tanto que quando ele lembrou, ele pensou uma vez e já foi direto para a casa do pai dele. Ele não teve dificuldade para achar. Eu já vejo aí que nesse momento que ele cai em si, ele sabe exatamente onde ele tem que ir. Ele vai para os braços do seu pai. E o que eu acho interessante é que o pai ele já está esperando o filho de braços abertos, ele abraça o filho. E o filho, ele tenta se explicar para o pai, ele tenta dizer, olha, eu peguei contra ti, eu fiz isso e outro, tu pode me usar como teu servo. E o pai ele não dá bola porque o filho falou, ele simplesmente diz para os seus servos. Vão lá, traz roupa para ele, traz um anel para ele, mata o bezerro porque hoje eu vou fazer uma grande festa. Porque o meu filho ele estava morto e agora ele está vivo. O meu filho ele tinha se perdido e agora foi encontrado. Repara que o pai fala isso, que o filho se perdeu e agora foi encontrado. Mas se o filho voltou sozinho, então ele não estava literalmente perdido. Quando o pai ele diz que o filho estava perdido e agora foi encontrado, é uma questão do seu próprio eu, do filho consigo mesmo. Ele estava perdido dentro de si. Quando nós nos afastamos de Cristo, nós estamos perdidos dentro de nós, porque a gente sabe o caminho para voltar para Cristo, mas a gente acaba esquecendo, a gente acaba perdido no meio dos nossos próprios pecados, a gente acaba esquecendo. E o pai disse, ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Ou seja, ele estava perdido dentro de uma crise dentro dele mesmo, porque ele não enxergou o que o pai podia dar para ele, ele não enxergou aquilo que ele já tinha perante o pai, mas ele se afastou para querer buscar as coisas que estão lá fora. Eu queria dizer que essa frase que diz, e caindo em si, na Bíblia várias vezes acontece isso, às vezes não com essas palavras, mas a gente vê pessoas que em um momento da sua vida elas caem em si e começam o seu ministério com Cristo. E o que eu acho mais engraçado é que as pessoas quando elas se perdem, as pessoas quando elas caem, elas não têm como usar a desculpa de Satanás, elas não têm como colocar a culpa de que foi o diabo que fez isso, o diabo que fez aquilo e isso outro, porque a gente só erra por causa da nossa carne, a gente só erra porque nós somos fracos. Ou seja, se Satanás ele não obriga ninguém a pecar, ele dá a tentação para nós, mas a escolha é nossa. Ele usa da nossa fraqueza. Porque se nós não fôssemos fracos, se nós não tivéssemos a vontade de pecar, a gente não ia cair em tentação. A gente não ia se sentir tentado por essas artimanhas do inimigo. Mas é por causa que nosso corpo está corrompido. Imagina, nós nascemos do pecado, nós temos uma natureza pecaminosa e nós desejamos pecar. Mas Cristo ele quer tirar isso dentro de nós. Quando a gente for
quando a gente chegar no último dia, que nós fomos transformados e recebemos um corpo incorruptível, aí sim essa obra vai estar completa. Mas até lá, essa obra de purificação, ela é todos os dias, é dia após dia que nós temos que buscar ser diferente, buscar tirar um pouco mais do que está dentro de mim. Porque imagina você pegar um animal carnívoro e você começar a alimentar ele somente com fruta, somente com verdura, e você querer colocar isso para ele. Sabe, vai ser muito difícil, bem dizendo, talvez você não vai conseguir fazer isso com um animal que é simplesmente carnívoro. E é mais ou menos isso a nossa vida com Cristo, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela quer pecar. Mas nós temos que se alimentar daquilo que não é carnal, daquilo que não vem do inimigo, daquilo que vem de Deus, e Ele nos dá essa chance. Aleluia, glória a Deus. O maior inimigo que a gente precisa enfrentar todos os dias não é o nosso vizinho, não é o nosso colega de trabalho, não é lutas que a gente enfrenta dia após dia, mas não, é nós mesmos. O maior inimigo que tu pode encontrar é no espelho. Esse é alguém que tu tem que enfrentar todos os dias. Por isso um cristão, todos os dias ele tem que ganhar uma alma para Cristo, que é a si próprio. Todos os dias você tem que ganhar a sua própria alma para Cristo. Porque o próprio Jesus disse que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Antes de eu querer evangelizar o mundo, antes de eu querer ganhar as almas para Cristo, eu tenho que entender que eu preciso consertar a minha vida. E todo dia que eu acordo, eu preciso entender que é mais um dia que eu preciso me arrepender dos meus pecados e eu ser transformado pela graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode ver o maior exemplo, o rei Davi. Olha, o rei Davi, que desde que era mais moço, ele cuidava das suas ovelhas, e um dia veio um leão e ele enfrentou aquele leão e ele derrotou o leão. Um dia veio um urso e ele derrotou aquele urso. E um dia de repente aparece um grande homem para tentar afrontar o exército de Israel, o gigante Golias. E ele, ousado pelo Espírito Santo, ele vai enfrentar aquele gigante, não pelo seu próprio poder, mas pelo aquilo que ele acreditava no Rei dos Reis. E ele enfrentou, ele derrotou o gigante. Não era simplesmente um gigante, era um gigante guerreiro. Então as chances de ganhar eram muito maiores, mas Deus estava com Davi e ele venceu. A gente vai ver que ao longo da caminhada de Davi, ele enfrentou batalhas que pareciam impossíveis. Ele derrotou mais de 200 filisteus simplesmente para conseguir a mão da filha do rei. A gente vê que por onde Davi passava, por onde Davi guerreava, ele ganhava vitória, estava diante dele. Ele enfrentava gigantes, ele enfrentava problemas. Mas qual foi o inimigo que chegou diante dele e ele não conseguiu vencer? Foi ele mesmo. Ele enfrentou tantos gigantes, mas o maior gigante da vida dele era ele mesmo. Porque um dia ele se sentiu tentado, um dia ele olhou uma mulher que não era dele e ele quis aquela mulher para si. Então ele colocou o marido daquela mulher para lutar, para morrer, ou seja, ele praticou o assassinato e o adultério por causa do seu desejo carnal. Ele não derrotou si próprio, ele não ganhou de si mesmo. E a gente vê várias pessoas assim nos nossos dias de hoje, sabe, que enfrentam grandes batalhas, que ganham, você olha, é um grande exemplo na caminhada cristã, mas às vezes ela não consegue vencer algo dentro de si. Ela não consegue derrotar uma dificuldade que ela tem dentro de si mesma. O próprio Paulo escreve dizendo: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Sabe, uma clara alegoria sobre o castigo que havia em Roma naqueles tempos em que o criminoso era preso a um cadáver, ele era amarrado a um cadáver. E aquele corpo, conforme ia apodrecendo, acabava apodrecendo o corpo da pessoa que estava amarrada junto viva. Os vermes que entravam naquele cadáver entravam na pessoa que estava viva, e aos poucos ela ia se corrompendo. A nossa vida é assim. Ainda quando a gente aceita Cristo, o nosso velho homem está amarrado a nós.
E muitas das vezes os vermes, muitas das vezes o mau cheiro, muitas das vezes as vontades velhas, elas começam a ressuscitar dentro de nós. Mas a gente precisa ter força, a gente precisa acreditar em Cristo para poder derrotar mais uma vez o velho homem. É uma luta constante que nós precisamos ter. E esse cair em si, esse se converter, não é simplesmente uma pessoa que tem que aceitar Cristo, não, é as pessoas que já são convertidas. A gente pode usar o exemplo de Pedro. Pedro, quando é chamado para o ministério, ele estava pescando e de repente ele tem uma pesca fracassada. E o mestre pede o barco emprestado, o mestre começa a ensinar a multidão em cima do barco, e depois que ele ensina, ele fala: agora vocês vão e lançam a rede do outro lado. Ele diz: olha, eu já pesquei a noite toda, não peguei nada, mas porque tu está falando, eu vou ir. E ele lança as redes, e aquelas redes, elas começam a encher de uma maneira que ele nunca viu, que elas se rompiam. Ele teve que chamar outros homens para ajudar a puxar aquelas redes. E naquele momento ele reconheceu o milagre, ele viu que aquele era o Cristo, aquele era o Filho de Deus, e ele caiu em si. E ele disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu a soberania de Cristo e viu o seu próprio pecado. E ele começa depois dele ter uma caminhada com Cristo. Mas a gente vai ver que mais além, quando Cristo é capturado, Pedro ele nega 3 vezes Jesus. Mais um momento onde Pedro precisava cair em si. E a Bíblia vai nos contar que Jesus falou que antes que o galo cantasse, Pedro ia negar 3 vezes. E Pedro nega uma, Pedro nega 2, e quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. E a Bíblia nos conta que naquele momento, caindo em si, Pedro caiu em si, reconheceu o erro que ele tinha feito, e ele foi para casa chorar amargamente, a palavra nos diz. Que naquela noite ele foi para casa e chorou amargamente. Sabe, alguém que já andava com Cristo, mas ele teve que ter outro momento de cair em si. Mais tarde, quando Jesus ressuscita, Jesus chama Pedro também, porque Pedro já não se achava digno. E ele se tornou um grande homem através do poder do Espírito Santo. Um homem que pregou e mais 3.000 almas aceitaram a Cristo. Sabe, há momentos das nossas vidas que a gente precisa cair em si novamente. Há momentos que a gente precisa olhar para nós mesmos e ver onde que a gente errou, onde é que a gente deixou o amor se esfriar, onde é que eu caí para que eu possa voltar atrás e recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. E deixa eu te falar, se você sair da igreja, se você querer se afastar e ir para o mundo, Cristo, Ele vai estar de braços abertos para te receber de novo. Você pode ir, você pode voltar quantas vezes for. Cristo, Ele vai sempre estar disposto a perdoar os seus pecados. Mas escute bem, o fato de Ele estar sempre disposto não significa que vai dar tempo. O fato de Ele estar sempre de braços abertos não significa que vai dar tempo de você cair em si novamente. Porque a gente vai ver que aquele pai estava esperando o filho. Mas e se de repente aquele filho morresse de fome? E se de repente aquele filho, por algum outro motivo externo, ele acabasse morrendo? Não teria dado tempo de ele voltar para casa. O pai ele está de braços abertos para reconciliar. Mas nós precisamos, para ontem, cair em si. Nós precisamos reconhecer que não é longe daqui que a gente vai satisfazer a nossa alma, mas é na casa do Pai. É reconhecendo que tudo que Ele pode nos dar é tudo que a gente precisa. Que a presença dEle é tudo que a gente precisa. Embora Ele possa dar o melhor alimento, embora Ele possa dar a melhor casa, embora Ele possa dar a melhor condição financeira, a coisa mais importante é a presença do Pai. E é isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos lutar dia após dia em reconhecer o que a gente está fazendo de errado. Tirar essa venda dos nossos olhos e ver aquilo que está diante de nós. Reconhecer que não é tempo de olhar para as coisas do mundo. Não dá mais tempo. Porque Cristo está voltando. Como é que está nossas vestes perante isso?
Como é que está a nossa vida perante isso, perante a volta de Cristo? Sabe, quem sabe Cristo ele volte daqui a 100 anos. E se ele voltasse daqui a 100 anos, quem garante que você saindo desse ensaio, você ficará vivo até o final desse dia? Quem te garante que amanhã você vai estar vivo? Quem te garante que semana que vem você vai estar vivo? A gente começa a pensar sobre a volta de Cristo. Cristo pode voltar a qualquer momento, Cristo pode voltar a qualquer momento, mas a gente esquece que Cristo está voltando a qualquer momento para muitas pessoas todos os dias. A gente esquece da morte. A gente pensa talvez muitas das vezes, não, eu acredito que Cristo não vai voltar agora. Pelos sinais que eu vejo, eu acho que talvez ele demore um pouco mais. Mas ainda que ele demore, ele pode chamar hoje a sua vida. A gente vê sobre a história daquele rico insensato que construiu e aumentou mais o seu espaço para poder guardar os seus mantimentos. E ele foi criando para ter mais. E quando ele tinha tudo aquilo que a alma dele achava que precisava, ele disse: agora eu posso descansar. E ele ouviu uma voz louca: hoje pedirão a sua alma. E quando pedir a nossa alma, como é que nós vamos estar? Será que nós estamos preparados hoje para a volta de Cristo? Será que nós estamos preparados hoje para caso Ele querer buscar um de nós? Porque uma coisa que é fato é que a morte ela chega e não avisa ninguém. Há pessoas que de uma hora para outra se vão e a gente só começa a pensar sobre essas coisas quando a gente está em velório. Mas o Pai Ele nos traz a vida. O Pai Ele nos traz a oportunidade de reconciliarmos. E nessa noite eu queria trazer uma visão para nós mesmos, que nós possamos enxergar o nosso erro, onde nós estamos. Será que eu estou precisando cair em si? Será que eu estou precisando retirar essa venda dos nossos olhos? Será que algo lá fora está me chamando de uma maneira que eu estou me sentindo tentado, que eu não estou aguentando mais, eu quero estar lá e não quero mais estar aqui dentro? Que nós venhamos colocar na balança aquilo que realmente vale a pena. As nossas almas. Aquilo que importa. Eu convido vocês a se colocar de pé. Nesse momento fazer uma oração junto com vocês. Eu quero que você clame pela sua própria vida. Eu quero que você enxergue em qual patamar que você, quem sabe, acredita que está, mas que ao olhar novamente você vê que não está. Pedro, quando negou a Cristo, ele disse para o próprio Jesus: não, Senhor, por ti eu daria a minha vida. Todos podem negar a ti, mas eu não te negaria de forma alguma. Eu não acho que Pedro fez aquilo com uma visão errada, talvez. Eu não acho que Pedro falou aquilo por mal. Sabe, eu acho que Pedro ele acreditava que estava num patamar que ele não estava. Porque Pedro acreditava que ele daria sua vida a qualquer custo para Jesus. Mas no momento que apertou a situação, ele negou 3 vezes. E ele viu que aonde ele achava que ele estava num grande patamar, não era nada daquilo, ele estava muito mais embaixo. Que nós venhamos enxergar o nosso real patamar, que nós venhamos ter a humildade correta de reconhecer onde nós estamos perante a nossa caminhada com Cristo. E se você acredita que você está num patamar longe de Deus, hoje é a oportunidade de você voltar. Hoje Ele está de braços abertos para poder reconciliar contigo a amizade. E nessa oração eu quero que você seja sincero para Cristo. E que ainda você acredita que você está tendo um relacionamento bom com Cristo. Que você preze por isso e peça para Cristo nesse momento
que Ele possa te dar forças para que você não venha cair perante o seu próprio eu. Oramos. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero te agradecer por mais esse momento onde estamos aqui, Jesus, compartilhando a Tua palavra, ó Pai. Nesse momento que eu apresento a vida desses jovens ao Senhor, que eu não conheço, Senhor, como está o íntimo de cada um, mas Tu conheces, Senhor. Tu caminha dia após dia com todos eles, Senhor. Embora muitas das vezes nós não sentimos, mas Tu está do nosso lado, Senhor. Tu sabe exatamente o que se passa na nossa vida. Pai, nesse momento eu quero que cada um aqui nessa noite possa fazer uma alta análise, Pai. E que o Senhor possa sondar os corações, porque o Senhor vê a razão do coração. O Senhor vê além do que nós mostramos por fora. O Senhor enxerga o que está por dentro. Pai, se tem alguém aqui que precisa, Senhor, cair em si nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha acordado nessa noite, Pai. Que as pessoas que estão em prática, Senhor, que muitas das vezes não são do Teu agrado, Senhor, que nessa noite seja o momento de deixar essas coisas velhas, de deixar o que o velho homem fazia para viver uma nova vida contigo, Pai. Pai, que Teu Espírito Santo venha transformar os corações nessa noite e nós venhamos sair daqui transformados, diferentes, ó Pai, sabendo que só há uma razão para nós vivermos e essa razão é Tu, Jesus. Que se nós temos um alvo, Senhor, esse alvo é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que nós venhamos caminhar, ó Pai, junto a Ti. Não após Ti, não atrás de Ti, mas junto contigo, Pai, para que Tu venha nos mostrar, Senhor, o caminho. Para que nós venhamos reconhecer os nossos erros e jamais cair no erro, Jesus, de achar que está num patamar onde não está. Que nós venhamos ter a humildade, ó Pai. Neste momento é o que eu te peço, Jesus, transforma os corações, purifica dos pecados, Senhor, transforma para uma nova reconciliação e que a partir de hoje seja uma vida nova, Senhor. Aleluia, glória. Que as práticas do primeiro amor possam voltar nesse momento, Senhor. Glória a Deus. Que nós possamos voltar a fazer aquilo que há muito tempo nós não fazemos porque nos afastamos, nós ficamos cegos perante aquilo que o Senhor pode nos dar. Mas nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tirar essa